Aleluya, gloria a Dios. Que la bendición de Dios esté sobre tu vida en esta mañana. Jueves 5 de noviembre de 2020. Amén, gloria a Dios. Es un gusto estar aquí una vez más. A través de esse meio, verdade? Para trazer a palavra do Senhor. Para que o Senhor nos hable nessa manhã, como o Senhor suele hacer todo momento. Em todo momento Ele nos habla, em todo momento Ele nos diz algo. Em todo momento o Senhor trata de comunicar-se com nós outros. Às vezes estamos tão atribulados, tão preocupados com nossas situações e problemas, que não ponemos cuidado à voz do Senhor, e o Senhor nos está falando e não estamos escutando, amém? Assim que nessa manhã, detente do que estás haciendo, ou então se pode seguir fazendo o que estás haciendo, pero ponendo cuidado à palavra, que assim seja, amém? Creio eu que Deus tem uma palavra para ti, como ha tenido para mim também, amém? Às vezes estamos tão deseosos de escutar um conselho, verdade? Escutar uma palavra de aliento, algo que nos diga, veja, siga adelante, não todo está perdido, há coisas novas que vêm por aí. E então, se Deus utiliza a sua palavra para falar a nós outros, amém? Esse é o meio de comunicação de Deus, é o meio mais efetivo que Deus ha estabelecido para comunicar-se com seus filhos, amém? É sua palavra. Quando sua palavra toca nosso coração, quando nós outros nos permitimos escutar a palavra do Senhor, Ele sempre vai mostrar a nós outros sua vontade, suas intenções, que são sempre buenas para nós outros. Sabe, irmãos, em todo esse tempo que estamos vivendo coisas tão atípicas, tão diferentes, tão distintas, verdade? Situações novas que estamos enfrentando, outras não tão novas, que em realidade às vezes se repetem, verdade? Pero sim, há situações que estamos vivendo que quizá sequer esperávamos viver isto, verdade? Quantas coisas novas a humanidade está experimentando nesse tempo, e também especificamente o povo de Deus, quantas coisas novas estamos experimentando, quantas experiências distintas de todas as que hemos tenido em nossa vida, estamos vivendo nesse tempo. E se bem é certo, temos a palavra de Deus, temos o conhecimento do Senhor, a revelação dele em nossas vidas, e a vezes somos agarrados de surpresa quando as coisas começam a suceder. E essas surpresas a vezes nos levam a pensar que não são buenas, porque a vezes decimos, não me gustam as surpresas, e muita gente diz isso, não lhe gustam as surpresas. Por quê? Porque normalmente surpresa é surpresa, vem em um momento que tu não espera, assim é, né? E a vezes a pessoa tem medo do desconhecido, esse é natural no ser humano, ter medo de lo desconhecido, tu não sabe o que te espera em essa situação, verdade? Em essas circunstâncias, não sabes onde vai dar todo isso, em que vai terminar, em que que vai suceder frente a todo isso. Então, isto nos atemoriza muitas vezes, verdade?
é o medo a lo desconocido, pero nem sempre lo desconocido vai trazer coisas malas a nós outros. A vezes lo desconocido, lo que nos surpreende muitas vezes, a vezes são surpresas para o bem de nós outros, verdade? A vezes Deus nos está surpreendendo com circunstâncias, mediante circunstâncias que não esperávamos e quizás nos sentimos incômodos com essas coisas. Pero Deus que vê mais allá de nossa condição humana de ver as coisas, Deus está vendo que viene um tempo bueno, verdade? Nadie lhe gusta passar por situação, por problemas, pero a vezes esses problemas são o prenúncio de algo bueno que está mais adelante, amém? Pero aí vivimos a vezes sem entender e murmurando e reclamando, sem dar-nos conta que a vezes Deus está movendo-nos, amém? Deus está permitindo certos movimentos para levar-nos a uma outra dimensão, a uma outra realidade, a la que Ele sempre ha querido levar-nos, verdade? Pero estamos tão cômodos, tão tranquilos, e melhor deixamos assim. Hermanos, você que me escute nesta manhã, ou que me vai escutar, entendo que ha passado por situações semelhantes. Muitas pessoas que não têm casa própria, por exemplo, e que sempre clamaram a Deus por uma casa própria, sempre tiveram que viver, às vezes, de favor em casa de familiares, às vezes em uma casa prestada por alguém, e sempre está aquele pensamento que tarde ou temprano aquela pessoa vai ocupar essa casa, ou tu que pagas alquiler, pode que tarde ou temprano o proprietário te diga, ocupo a casa para isso, ou porque quero vender, ou porque quero prestar a um familiar. Já me ha sucedido isso a mim. E agarra uno desprevenido, e uno queda assim, agora para onde vou e que vou fazer? Tenho todo tão bem ordenado, tão bem acomodado, e assim somos nós outros, entramos em la casa, está bem, limpiamos, preparamos, e com o passo do tempo que vivimos aí, vamos ordenando as coisas, verdade? Ponendo nossa marca, verdade? Assim, mais ou menos isso, verdade? Acomodando as coisas como nos gusta. Temos tudo bem ordenado, sabemos onde encontrar as coisas, tudo está bem, maravilhoso. E de pronto tens que sair sorpresivamente daquele lugar, deixar a casa. Imagine-se os termos. Desordenar todo aquilo que tu veias tão bem ordenado, tão perfeito, todo bem acomodado. Deixar todo isso e ir-se para um lugar que tu, a ver, sabe para onde és, mas não sabe o que te espera, verdade? E tem que volver a ordenar toda outra vez, aquele incômodo, aquela incomodidade, verdade? Eu, nesse tempo de viver em Costa Rica, já me he cambiado de casa umas 2 ou 3 vezes. E verdadeiramente, hermanos, é algo incômodo, é incômodo que tu tenhas todo ordenado e de pronto para um caminhão à frente da tua casa e tem que sacar todo, desordenar a sala, o quarto, o roupeiro, tudo que tu tens ordenado, sacar todo do lugar, ou seja, desordenar todo e meter, amontonar em um caminhão, às vezes sem muito tato, sem muito cuidado, você tira aí porque o caminhão você tem que levar as coisas, e enfim. E é uma incomodidade, realmente é uma incomodidade. Pero, às vezes esse câmbio nos está mostrando a possibilidade de algo melhor, verdade? Eu, de las vezes que tive que cambiar de casa, sempre foi para melhor, verdade? Pero esse melhor se estabelece no momento que tu estás aí, em que tu barra um pouco aquela aflição de estar ordenando coisas e sacando da bolsa e descobrindo coisas que se perderam, porque assim cada vez que você cambia de casa, muitas coisas se perdem no caminho, algumas coisas que tu tenias que eram muito necessárias na casa que tu vivia, agora na casa nova, já essas coisas não são tão necessárias, já pode desfazer-se disso, porque quizá nem espaço tem para ter essas coisas, e tu tens que ir desvencilhando-se de coisas, verdade? Para acomodarem no novo espaço que tu tienes. Então, se é uma certa incomodidade em princípio, pero com o passo do tempo tu te estabelece e vê, que bueno, era melhor que a outra casa. Deus, às vezes, irmãos, está fazendo essas coisas com nós outros. Amém? Está querendo Deus levar-nos a uma dimensão melhor, a uma posição melhor, verdade? Quizá é o Senhor, nesses câmbios que nos está levando nesse tempo,
e que não nos agrada para nada muitas coisas que estamos vivendo, porque não são, quizá, coisas muito bonitas, verdade? Situações muito placenteras. Pero quizá Deus está, é a forma que Deus está usando para levar-nos a um lugar que Ele sempre ha querido levar-nos, a uma posição, a uma condição melhor. Quizá é a forma que Deus está mostrando a nós outros que Ele sim está contestando orações que hemos estado fazendo de muito tempo, verdade? Eu, de las vezes que he tenido que cambiar de casa, muitas vezes eu orava por muito tempo: Deus, essa casa não me serve, não me gusta isso aqui, quero cambiar, quero algo melhor, quero um melhor espaço, quero isso, quero aquilo. E bueno, chega um momento que as orações alcançam o tempo de Deus, verdade? E a vontade de Deus, e Deus diz: bueno, já vamos fazer isso. E aí quando Deus quer fazer, uno diz: e a hora que? É verdade? Então, às vezes temos que desordenar para volver a ordenar segundo a vontade de Deus. Amém? Assim que se está havendo algum desordem em tua vida nesse tempo, amém? Algo que tu te sentes incômodo, que está sucedendo contigo, toma para bem, amém, irmãos? Toma isso para bem, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Toma isso para bem, veja que veja que quizá Deus está tratando de levar-te a uma outra posição, a estabelecer algo novo contigo, amém? A palavra diz em Jeremias, eu li esse versículo eu passado martes e quero volver a ler esse versículo porque é tremendo e tão necessário que entendamos isso, amém? Quando o povo de Israel foi levado cautivo por Babilônia, foi levado à Babilônia, teve suas cidades destruídas, o templo foi destruído, a cidade de Jerusalém destruída, e o povo foi levado cautivo, jovens, ninhos, adultos, ancianos, alguns foram deixados para trás para cuidar da cidade, outros foram levados a cautivério, verdade? E era o que Deus havia estado dizendo muitas vezes a esse povo: a causa do pecado do povo, da desobediência do povo, Deus ia permitir que do norte venha um grande exército para fazer o que isso, e Deus usou, Nabucodonosor lo usou para disciplinar seu povo, amém? Então, se às vezes tem a ver com disciplina de Deus em nossas vidas, que nos incomoda, que não nos gusta, e Deus utiliza as coisas às vezes que não nos agrada para disciplinar-nos, para chamar-nos a atenção. Então, o capítulo 29 de Jeremias, Jeremias envia uma carta a los cautivos, verdade? Explicando o que eles estava sucedendo, que era a vontade de Deus, que era o meio que Deus utilizou para volver a ordenar esse povo segundo sua vontade. Segundo sua vontade, para que o povo se volviera a Deus, era necessário um tempo de disciplina. E essa disciplina tinha um tempo a cumprir-se de 70 anos, irmãos. 70 anos. Eu não sei quanto tempo tu estás passando por uma situação. Pode que seja uma disciplina de Deus, verdade? Não castigo, ponga atenção. Disciplina é uma coisa, castigo é outra, amém? Que Deus castiga também, Ele castiga. A palavra diz isso, amém? Ele castiga o que ama, disciplina também. Pero era uma disciplina, era o meio que Deus utilizou para que esse povo se volviera a Ele, abandonara seus malos caminhos, abandonara seu pecado, abandonara a idolatria, a adoração a outros deuses, verdade? E obedecer a palavra, porque a palavra eles conheciam, nada mais que não queriam obedecer. Então, o Senhor, através de Jeremias, habla a esse povo e diz: assim ha dicho Jeová de los ejércitos, Deus de Israel, a todos os de la cautividade que hice transportar de Jerusalém a Babilônia, que Deus los hizo transportar, foi Deus. Edificad casas, habitad-las, plantad huertos e comed o fruto de ellos, casaos e engendrai hijos e hijas, dad mujer a vossos hijos, dad marido a vossas hijas, para que tenham hijos e hijas, e multiplicaos aí, e não os diminuais. E procurad la paz de la ciudad, a la qual os hice transportar, e rogad por ella a Jehová, porque em sua paz tendreis vosotros paz. Ou seja, e vocês serão sendo levados a cautivério,
pero sigam suas vidas, amém? Sigam suas vidas, plantem vinhas, cosechem seus frutos, casem-se, deem filhos e maridos a suas jovens hijas e deem esposas a seus filhos, cresçam, multipliquem-se, porque esse tempo será de 70 anos. Vivam suas vidas, que eu estarei com vocês. Não é porque estavam em cautiverio, não é porque estavam sendo disciplinados por Deus, que Deus los iba a abandonar a sua própria sorte. Não, Deus estaria com eles. E iba a cumprir muitas coisas na vida desse povo em tempo de disciplina. Não é porque estamos em uma disciplina de Deus que Deus nos abandone e nos deixa a própria sorte. Não. Algo Deus está haciendo, Deus está cuidando de nós outros. Amém? Nos está fortalecendo até que se cumpra um tempo, até que entendamos o propósito de sua vontade. Amém? Então, o versículo 10 de Jeremias 29 disse, o 8 disse assim, porque assim ha dicho Jeová de los ejércitos, Deus de Israel, não os enganem vuestros profetas que estão entre vosotros, nem vuestros adivinos, nem atendais a los sueños que sonhais, porque falsamente os profetizam eles em mi nombre, não los enviei, ha dicho Jeová. Porque assim dijo Jeová, quando em Babilônia se cumpram os 70 anos, eu os visitarei e despertarei sobre vosotros mi buena palavra, para hacerlos volver a este lugar. Amém? Então Deus está dizendo, profetas se han levantado para dizer que não é bem assim, vamos rebelar-nos contra os babilônios, vamos pelear com eles, como exército que entra em nossa cidade, nos destruam, nos levem cautivos, não vamos aceitar essa condição, verdade? Los falsos profetas. Muitas vezes estamos, irmãos, passando por um processo com Deus, amém? Não é um processo para destruir-nos, é um processo para aprender, amém? Um processo de aprendizagem. E esse processo de aprendizagem, muitas vezes, significa passar por situações incômodas, muitas vezes, que não nos gusta, que nos sentimos mal, que nos incomodamos com a circunstância que estamos vivendo, e alguém vem e diz, não é bem assim, como é possível que Deus vai permitir isso? Não, rebele-se, levante-se contra isso, Deus é bueno, não vai permitir que suceda isso. Não, Ele é bueno, pero quando trata de disciplina, Ele aplica a sua justiça também, irmãos, amém? Pero não olvida de seu amor e de sua graça, amém? Ou seja, não é para destruir, é para ensinar, é para instruir, amém? Então, se Jeremias está prevenindo esse povo que os falsos profetas se levantavam para dizer, rebelem-se, tem que rebelar-se contra essa situação, não podem aceitar isto, verdade? Então, irmãos, muitas vezes Deus nos está ensinando, e não era para destruir esse povo, senão para levar o povo a um entendimento mais claro de preceptos, de ordenanças que o povo se havia olvidado a causa do pecado, amém? E a disciplina é um corretivo, amém? Vem para corrigir-nos, para alinhar-nos à vontade de Deus. Estamos apartados, distanciados, olvidados de seus preceptos, de sua palavra, de sua vontade, e Deus tem que fazer algo para volver a poner-nos em la direção dele, amém? Esse aqui foi um caso. E Deus está dizendo isso muito claramente. Então, se nós estamos vivendo situações, a humanidade está vivendo situações, e muita gente se ha rebelado, han murmurado, han reclamado contra Deus, verdade? Se han levantado contra a vontade de Deus. Se bem é certo, não todo o que está passando tem a ver especificamente com sua vontade, evidentemente que não, é verdade? Pero ele utiliza para seu propósito, amém? Quando as pessoas dizem, quantos pastores han muerto com a questão do coronavírus? Pero também quantas pessoas inocentes han muerto com a questão do coronavírus? Verdade que sim? Pero teremos que atentar para o hecho de que quantos pecadores han muerto também por o coronavírus e que han muerto sem salvação? Será que essa é a vontade de Deus? Amém? Deus se agrada com a morte de um justo, porque você vai onde ele e você vai viver por a eternidade com ele. Não há nenhum problema para Deus
recorrer a seu seno um pastor, um servo de Deus, uma mulher, uma serva de Deus que se muera por qualquer tipo de enfermidade ou por qualquer circunstância. Não há nenhum problema para Deus, estará com ele, é servo, é hijo. Porém, um impio, um inconverso, um pagano, uma pessoa que sempre estuvo contrária a Deus, quando essa pessoa muere, seja por qualquer situação, será que isso é del agrado de Deus, irmãos? Saber que essa pessoa morreu sem salvação? Quando mesmo Deus sabe que enviou seu Hijo para morrer por esta pessoa? Então, devemos sempre observar as situações por dois lados, amém? Não podemos mirar apenas com a nossa visão limitada das coisas, amém? Porque cada impio que muere, Deus não se agrada com a morte de los impíos. Deus não se agrada, irmãos. Porque essas pessoas morrem e vão estar por a eternidade distanciadas do amor de Deus. Imagine-se você, amém? Então, é necessário que nós entendamos as coisas que estão sucedendo, que nos causam certo incômodo, é bem verdade, pero Deus utiliza para seu propósito, amém? Disse, irmãos, o livro de Números, eu quero ler o livro de Números, que é algo tremendo que sucedia quando o povo estava caminhando no deserto. E por isso eu pus o título desse tema nessa manhã, que é tempo de avançar, amém? Tempo de avançar. Às vezes, irmãos, nós outros vemos que algumas coisas se han detenido em nossa vida. E bem é certo quando vemos as circunstâncias que estamos vivendo hoje em dia, com o coronavírus, por exemplo, verdade? Quantas pessoas tinham sua vida normal, né? Estavam caminhando em la normalidade sempre, verdade? Tinham seu trabalho, quizá tinham seu negócio próprio, tinham seu emprego assegurado, tudo estava bem, família ordenada, todo havia paz, tudo bem. E de pronto vem esse vírus, de uma forma supressiva, agarra todos de surpresa, verdade? Porque entramos em 2020, irmãos, com grandes sonhos e projetos e desejos de superação e retos a alcançar, e terminamos o 2019 com muitas ideias de alcançar o novo ano com coisas tremendas, e entramos em janeiro, e o mês de janeiro essas coisas cresciam, verdade? Dentro de nós outros, esse anelo de crescer, de alcançar algo, de começar algo novo, de seguir com o que estamos fazendo e melhorar nossa vida. E de pronto entra o mês de fevereiro e março e todo se vem abaixo. Muita gente perdeu seu trabalho, perdeu seu emprego. Muitas pessoas tiveram suas famílias divididas, não divididas que alguém se foi da casa, simplesmente porque abandonou o lugar, não. Porque foram mortos, morreram a causa dessa enfermidade que está aí. Quantas pessoas todavia seguem perdendo suas vidas a causa desse vírus? Bueno, evidentemente não por o vírus, também por outras enfermidades que também estão assolando a humanidade. Então, quantas coisas se detuveram de forma supressiva, amém? Tu que estás escutando aí ou que vais escutar mais tarde, eu sei que algo em tua vida, esse ano 2020, não lhe foi bem. Amém? Ou seja, poucas são as pessoas que estão vendo algo positivo de toda essa catástrofe que está sucedendo aí. Verdade? Porque é difícil para uno ver algo de positivo em uma catástrofe, né? Em uma situação desastrosa que se nos abate em cima muitas vezes. Esse huracão que está sucedendo aí, irmão, está devastando Nicarágua e Honduras e vai subindo. Ou seja, como vamos ver algo de positivo em isso? Amém? Evidentemente que depois de passada a tempestade, as coisas se acalmam e a vida volve a uma certa normalidade e coisas novas vão suceder e vão acontecer. Pero dificilmente, quando estamos em meio ao processo, dificilmente vamos ver algo bueno em isso, verdade? Pero quantas coisas, hermanos, se detuveram em nossas vidas nesse 2020. ¿Ah? Quantos planos tinha você? Quantos projetos tinha você de superação ou de em qualquer área de tua vida e que tuviste que detener-te, guardar os planos em uma gaveta, verdade? Sem saber quando vai volver a mirar isso para pôr em prática, se é que será possível retomar esse sonho, esse projeto, talvez nem seja mais possível. Pero será que isso é o fim? É o fim de nós outros? Porque tuvimos que abandonar um sonho, porque tuvimos que detener-nos em um caminhar que estávamos
algo sucedeu e tuvimos que detener-nos. Às vezes, hermanos, lo que para nós é uma grande catástrofe, um grande problema, para Deus é o meio que Ele utiliza para hacer-nos ver coisas melhores que estão por delante de nós outros, mas estamos tão focados em aquilo que não miramos nada mais senão eu quero isso, eu tenho que alcançar isso. E às vezes Deus está querendo direcionar-nos para algo melhor. Amém? Então, às vezes sucedem coisas que não nos agradam. Quando o povo de Israel, hermanos, caminhava no deserto, a isso vou nessa manhã, diz que a nuvem de glória do Senhor acompanhava esse povo. Amém? A nuvem de glória acompanhava o povo de dia e acompanhava o povo de noite. Amém? Era uma sombra em o deserto durante o dia, que os guardava, os protegia do sol, do calor do deserto, mas também escondia da visão dos inimigos que veniam. Era como uma coluna, uma cortina que Deus ponia e separava os inimigos do povo de Deus para que o povo pudesse seguir avançando. Amém? E também, em la noite, é uma nuvem de fogo que alumbrava o povo, e se tinha que caminhar e avançar de noite, eles avançavam de noite porque havia luz, havia glória sobre eles. Muito bem. Pero havia algo que, quizá para alguns, era um pouco incômodo. Porque a palavra diz, hermanos, eu vou ler alguns versículos aqui para que você entender de que estamos falando. Diz assim, capítulo 9 de Números, versículo 15. Diz assim, versículo 15. O dia que o tabernáculo foi erigido, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E à la tarde havia sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo hasta a manhã. Assim era continuamente. A nuvem lo cobria de dia e de noite a aparência de fogo. De dia era uma nuvem e de noite um resplandor de glória tremendo. Disse, quando se alçava a nuvem do tabernáculo, os hijos de Israel partiam. E en el lugar donde a nuvem parava, ali acampavam os hijos de Israel. Ponga atenção a isso. Ao mandado de Jeová, os hijos de Israel partiam, e ao mandato de Jeová acampavam. Todos os dias que a nuvem estava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Amém? Quando a nuvem se detenia sobre o tabernáculo muitos dias, então os hijos de Israel guardavam a ordenança de Jeová e não partiam. E quando a nuvem estava sobre o tabernáculo poucos dias, ao mandato de Jeová acampavam, ao mandato de Jeová partiam. E quando a nuvem se detenia desde a tarde hasta a noite, ou quando a manhã a nuvem se levantava, eles partiam. Ou se havia estado um dia e à noite a nuvem se levantava, então partiam. Uau, irmão, que tremendo isso! Parece uma repetição, se levantava e partia e se detenia. Amém? Acorde-se que estão caminhando no deserto em direção à terra prometida. Deus dijo a Moisés, construiu o tabernáculo, lhe deu as medidas do tabernáculo, e o tabernáculo é Deus dizendo, minha presença vá com vocês. Amém? E no tabernáculo significava dizer que eles iam apresentar seus sacrifícios, suas ofrendas por o pecado, por a desobediência no caminhar do deserto, e Deus estaria com eles, a glória do Senhor estaria aí. Pero diz a palavra que quando a nuvem que estava sobre o tabernáculo, verdade? A nuvem sobre o tabernáculo, essa nuvem, quando se alçava de sobre o tabernáculo, era uma señal para que o povo entendera que Deus ia seguir, que a nuvem ia seguir adelante. Imediatamente, quando a nuvem se alçava, o povo tinha que desarmar o tabernáculo e todas aquelas milhares de tendas, onde habitava a gente em tendas, no deserto, desarmar, desordenar todo, volver a ordenar e seguir, e partir segundo a direção que a nuvem de Deus les dava. Imagine-se você, hermanos, imagine-se você, porque aqui disse que se de dia a nuvem se alçava, né? Ou melhor, se de dia a nuvem pairava sobre o tabernáculo, o povo estava cômodo em seus quehaceres. Pero se em la manhã a nuvem se alçava, o povo sabia que tinha que arreglar-se como pudiera
para mover-se e salir. Reunir todo o que tinham, amém? E salir. Quizá em algum momento, irmão, isso ha sucedido em tua vida, em minha vida algumas vezes, amém? Evidentemente que aqui Deus não hacía de forma supressiva, porque a nuvem estava sempre aí, amém? Quando se alçava, eles se davam conta, pero me imagino eu eles dormindo na noite tranquilamente, e de pronto despertava por la manhã, se dava conta que a nuvem estava muito lejos deles, bem acima do tabernáculo, distante do tabernáculo, sinalizando que Deus se ia mover, que Deus ia avançar. Imagine-se, irmãos, aquela gente em uma carreira de um lado a outro, desarmando as tendas, acomodando os ninhos, os tiliches, que às vezes carregamos um montão de bolsos e coisas, e desordenando tudo que tinha ordenado, porque a nuvem se ia avançar e o povo tinha que avançar. Isso, irmãos, sucede com nós outros muitas vezes, amém? Às vezes temos que desordenar o que nós outros pensamos que está muito bem ordenado. E não é um desordenar para destruir, para botar, não. É um desordenar para volver a ordenar segundo a vontade de Deus. Amém? Quizá tu estás vivendo uma situação nesse tempo, verdade? Que não é muito placenteira, que não te gusta muito. Porque como eu les di el exemplo inicial, hermanos, eu em 18 anos estar vivendo em Costa Rica, he tenido que passar-me de casa umas 2 ou 3 vezes. Se você ha passado de casa algumas vezes, você sabe de que eu estou falando, verdade? Tu tens todo ordenado, todo acomodado, e de pronto o caminhão, pipi, no portão de tu casa. Se tu não tens já desordenado todo, desarmado todo, tens que começar a correr, porque os muchachos vêm e ralam o roupeiro e a mesa, e o silhão, e vai desordenando todo, e vão levando tudo que tu tinhas acomodado, em ordem. Tu ia ao roupeiro, sabia de onde estava a camisa tal, onde estava o pantalão tal. De pronto, todo está metido em bolso plástico, todo está um revoltivo, amém? E tu diz, uau, quantos dias eu vou dilatar para ordenar tudo isso na casa onde eu vou? Isso me ha sucedido a mim, irmãos. E te digo, causa um certo incômodo. Se causa um certo incômodo, tu tem que deixar todo aí, sair apressurado muitas vezes. E isso sucede, às vezes, quando as pessoas são desalojadas de suas vivendas, verdade? Ou quando são sacadas de uma propriedade, assim, porque já não há mais que fazer, porque há perdido, não sei, por alguma razão. É algo terrível, é um sentimento muito... Uno se sente como que está desamparado, abandonado, verdade? Pero muitas vezes esses cambios são para bem e não são para mal, amém? Às vezes Deus permite que algumas coisas se desordenem em nossas vidas, para sacar-nos da comodidade. Estamos, às vezes, muito cômodos em lugar onde estamos. Estamos muito cômodos em uma situação e Deus está mirando e está dizendo, eu quero levar-los a algo novo. Quero fazer algo novo, tenho algo novo para vocês. Pero estão tão aferrados, tão agarrados a las coisas, verdade? Creyendo que esse é o melhor e porque vou mover-me daqui se estou em lo melhor. E Deus está dizendo, não, eu tenho algo melhor, mais adelante tenho algo melhor. E às vezes estamos tão aferrados ao passado, verdade? Aferrados às coisas que hemos vivido. E Deus tem coisas novas, disse o Senhor, aqui eu hago coisas novas, pronto saldrá a luz. Não podemos entrar no novo de Deus arrastrando todo o velho com nós outros, irmãos. Amém? Te digo, em las 2, 3 vezes que he tenido de cambiar de casa, he tenido que deixar muitas coisas para trás, irmãos. Muitas coisas que eu veia muito necessárias em la casa onde estava, agora estou em um espaço onde essas coisas não têm lugar e tenho que deixar atrás. Me está entendendo? Ou regalar, ou vender, ou botar, verdade? Ou seja, lo novo de Deus está apontando para mim que há algo de viejo que tenho que abandonar, tenho que deixar para trás, não posso levar junto comigo. E esse câmbio, às vezes, nos duele, irmãos, nos duele. Eu me imagino esta gente, irmãos, a cada rato ter que desarmar suas tendas, o tabernáculo e todo o que tinham, porque a nuvem se ia a outro lugar. A nuvem de Deus ia avançar. E Deus, irmãos,
é o maior interessado a levar-nos ao lugar onde Ele ha disposto, onde Ele ha preparado já de antemano. Há um lugar, há uma posição, há uma dimensão, hermanos, há uma vida nova que Deus já ha preparado para ti e para mim. Amém? E o que temos que fazer é entender que Deus não se vai detener nesse processo. Ele vai seguir. Nos dará tempo, muitas vezes, para acomodar-nos, para respirar um pouco melhor, mas Ele sempre vai dizer, avancem, avancem, não se detenham. Se tem que deixar algumas coisas para trás, deixem algumas coisas para trás, porque vão entrar ao novo de Deus, a uma nova dimensão. Disse a palavra que quando a nuvem se detenia desde a tarde hasta a manhã, ou quando a la manhã a nuvem se levantava, eles partiam. Ou se havia estado um dia e à noite a nuvem se levantava, então partiam. Que tremendo isso, irmãos. Ou se 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, mientras a nuvem se detenia sobre o tabernáculo, permanecendo sobre ele, os filhos de Israel seguiam acampados e não se moviam, mas quando ela se alçava, eles partiam. Se a nuvem se detuviera sobre o tabernáculo 1 mês, 1 dia, 1 ano, eles estavam aí. Quando é o momento que a nuvem se alçava, era a señal muito clara. Tinham que desordenar todo o que estava aí, acomodar da maneira que estava, que podiam ir avançar. Amém? Então, hermanos, quero deixar essa palavra para ti nessa manhã. Amém? Quizá algumas coisas tu vês como que estão um pouco detenidas em tua vida. Amém? Quando a glória de Deus se detenia sobre o tabernáculo, isso disse, se 2 dias, 1 mês ou 1 ano, verdade? Às vezes nós outros pensamos que as coisas se han detenido, que o tempo se ha detenido, todo está parado, nada se move, verdade? A vida que tinha eu, que todo fluía, que todo acontecia, que todo andava em ordem, de pronto todo se detuvo, e agora estou aí como que me quitaram eu piso debaixo de meus pés, eu não sei para onde ir, não sei o que fazer, todo está detenido, a economia se detuvo, meus negócios estão detenidos, não se movem, não prospero, não cresço, não sigo crescendo, perdão, em lo que vinha crescendo, verdade? Ou seja, todo se detuvo, e agora que hago eu? Amém? Eles, muitas vezes, passavam por essa situação. Quizá para alguns era circunstâncias para murmurar, quizá murmuravam, temos que mover-nos outra vez, desordenar tudo outra vez e avançar. Para outros, era sinônimo de alegria, de gozo. Deus se moveu, vámonos! Me está entendendo? Então, se o hecho que a nuvem do Senhor se detenia sobre o tabernáculo 1 mês, 2 meses ou 1 ano, não era dizer que a glória estava detenida. Não. Amém? Quizá algumas coisas em tua vida se detuveram. Amém? Já não se estão movendo, já não estão fluindo como se moviam antes. Pero não é dizer que Deus ha detenido seu propósito e sua vontade em tua vida. Me está entendendo isso, irmãos? A glória, a nuvem de Deus se detenia sobre o tabernáculo, pero Deus se seguia moviendo-se em la vida, em los corazones desse pueblo. E o propósito, a vontade de Deus nunca se havia estancado. Amém? Há um tempo em que nós teremos que parar-nos, verdade? Detener-nos, esperar o mover de Deus e depois avançar. Deus dava essa señal para que o povo entendera. Se eu me detengo sobre o tabernáculo, você também se detiene. E às vezes nós outros queremos sair. Queremos sair fora da vontade de Deus. Queremos avançar, queremos alcançar coisas delas que Deus não nos ha querido dar muitas vezes, ou não é o tempo de Deus. Deus estabelecia todo dentro de um tempo. Havia um tempo que a nuvem de glória se detenia, havia um tempo que a nuvem de glória se alçava. Amém? Dentro desse tempo, Deus não estava estancado, Deus seguia movendo, Ele seguia sendo Deus, seu propósito seguia firme para a vida desse povo. E o propósito de Deus era levá-lo a uma dimensão nova, a uma vida nova, a uma terra nova. Amém? Então, se tu vês que tus dias hoje estão detenidos, tus negócios se detuveram, já nada sucede como antes, já nada flui como antes,
Entenda que Deus não se ha detenido, amém? Deus não foi agarrado de surpresa por uma crise econômica, ou por uma crise de enfermidade que assola a humanidade, ou porque algo sucedeu, não. Deus não é surpreendido com nada, amém, irmãos? Deus vê muito mais do que nós outros podemos ver. Ele é sábio em sua essência. Deus é onisciente, amém? Nós outros hemos visto o passado martes sobre os atributos de Deus: omnipresença, omnipotência e omnisciência. Ele sabe de antemano todas as coisas. Vê muito mais do que nós outros podemos ver em nossos melhores dias, verdade? Ele lo vê, ele sabe hacia onde nos vai levar. Repito, irmãos, algumas coisas se detuveram em nossas vidas, pero não é dizer que Deus se haja detenido. Deus não se estanca, Deus sigue movendo-se, seu propósito sigue avançando. Quizá o que tu vês hoje que está detenido, para Deus é algo que se está movendo e que tu não estás percebendo o que Deus está fazendo. Me está entendendo? Quizá quisieras que as coisas sucederam como sucederam o ano passado, ou os anos passados, e às vezes vivimos dentro de uma nostalgia, verdade? Ai, como era bom naquele tempo, verdade? Como foi bom hasta 2019, já o 2020, a gente diz que esse ha sido o pior ano de suas vidas. Não, irmãos? Coisas boas o Senhor vem nascendo em nossas vidas. A nuvem se detuvo, pero para que nós outros logremos ver qual é a direção que Deus vai tomar quando se alce a nuvem. Amém? Porque o povo tinha que discernir isso. Não era que a nuvem se alçava e se ia hacia o norte e o povo decidia ir para o lado sul. Não. Tinha que mover-se à direção da nuvem de Deus. Amém? Então, é tempo de retomar a caminhada, irmão. Retomar o caminho. Retomar e volver a levantar-nos uma vez, porque a nuvem do Senhor se ha movido, a nuvem do Senhor não se ha estancado, não se ha detenido a glória do Senhor em nossas vidas. Por quê? Porque nós outros somos este tabernáculo. E no tempo do deserto, o tabernáculo era uma armação aí de uma tenda, como uma tenda de campanha muito grande. Amém? De peles de carneiro, eixo de madeira e todo o demais. Hoje não, irmãos. Hoje tu e eu somos o tabernáculo do Deus vivente. Amém? Ele habita em nós outros somos o tabernáculo. E sua glória já não se detém, sua glória avança, sua glória sigue. Então, significa dizer que nós outros não nos podemos detener. Os problemas e as circunstâncias, não podemos permitir que essas coisas nos detenham, nos amarrem, nos aprisionem em uma condição de pensar, e a hora que vou ser, e daqui não me movo, e agora não há nada mais que fazer, aí todo um derrumbe, aí toda uma desgraça, aí toda uma bancarrota. Não, irmãos, não. Tu eres o tabernáculo do Deus vivente, amém? A glória do Senhor está em ti e está em mim, e essa glória não se detiene. Em o tempo do deserto, a glória se detenia, se alçava, se movia e o povo se movia, amém? Pero já o Senhor hoje habita em nós outros, amém? Não permitamos que os problemas, que as circunstâncias nos hagam detener. Siga avançando. Alguma estratégia, alguma porta nova se vai abrir. Algum horizonte Deus te vai mostrar. Amém? Porque o Senhor está querendo levar-nos às coisas novas, a um tempo novo. Glória a Deus. Assim que não pense que todo está destruído, que todo está perdido. Porque Deus, irmãos, sigue sendo bueno. E a lo novo Ele te quer levar. Amém? Não viva aí toda uma nostalgia, murmurando, reclamando que o tempo bueno era aquele, hoje era mudar. Não, irmãos, não. Coisas novas Deus está fazendo, tu tens que abrir tus olhos para ver isto. Amém? Estamos muito aferrados ao passado, vivendo do passado, como era bueno aquele tempo. Não, irmãos. Tempo bueno é esse tempo que estamos vivendo agora. Amém? Dá glórias a Deus porque estás vivendo nesse tempo, estás com vida nesse tempo. Amém? Canaliza tua esperança em Deus, aponta tua esperança em Deus, tu fé em o Senhor, amém? Deposita nele tua esperança, deposita nele tua fé e te darás conta que a glória do Senhor, que o mover de Deus, que a vontade de Deus para tu vida e para a minha vida não se ha detenido.
Talvez é bem certo alguns planos, alguns projetos tu vimos que deixaram ao lado. Será que Deus não estava de acordo com isso? Não, talvez está até de acordo, pero não para esse tempo, quizá para mais adelante. Pero é algo novo que, mientras isso está aí, tu tens que seguir avançando. Não podes detener-te porque isso se detuvo. Amém? Não podes pensar que perdiste algo, tu vida já não há nada mais que fazer e... Não, irmãos. Há algo novo que Deus está haciendo, há algo novo que Deus está querendo mostrar para você. Tu tem que abrir os olhos e ver que a nuvem de glória do Senhor se ha alçado sobre o tabernáculo, está sobre ti, apontando na nova direção, dizendo, muévete, dizendo, avança, dizendo, levanta-te. Amém? Não te detengas. Não há deserto que te pueda detener, hermanos. Aún em meio ao deserto, o povo seguia avançando. Amém? Glória a Deus. O deserto não é para a morte, é para agarrar e para ter experiências com Deus e avançar a la direção e a la posição que Ele te quer levar. Amém? Se muerem no deserto aqueles que são rebeldes e desobedientes, este sim. Amém? Pero para você e para mim que queremos fazer a vontade de Deus, o deserto é uma dimensão de grandes enseñanças, de grandes experiências com Deus, de ver os milagros sucedendo, amém? De ver o maná e o pão do céu caindo em momento de escassez e de hambre, de ver a água saindo da roca em um lugar de deserto, onde a água não se veia, ou seja, é lugar de milagros, é lugar de desfrutar de los benefícios do céu em la terra, hermanos, imagine-se você, amém? Claro que não devemos acomodar-nos no deserto, não, o deserto é para avançar, não é para viver no deserto, não. Não te acomodes tampouco a viver no deserto. O deserto é um tempo, é uma dimensão, é um puente para alcançar o novo de Deus. E mientras estás nesse lugar, que supostamente é lugar de escassez e que falta isso, que falta aquilo, não. Aún assim, Deus te vai prover o necessário para que tu sigas avançando. Amém? Glória a Deus. Quizás has perdido algumas coisas, has tenido que deixar algumas coisas para trás nesse tempo, e tu dizes, estou em um puro deserto nesse 2020. O deserto não é para a morte. O deserto é um caminho, é uma transição para alcançar o novo de Deus. Enfócate no novo de Deus. Pon tu mirada a lo novo de Deus, a la promessa, a la terra prometida, a esse lugar espacioso e amplo que Deus te ha prometido, a essa nova vida, a essas promessas que tu tienes aí já atesoradas em tu coração. Mira isto e camina na direção que Deus te está mostrando. Não te detenga. O deserto não é para detener-te. Amém? Se bem é certo, em algum momento o povo se detenia para dormir, para descansar, para ordenar, pero a nuvem se alçava e o povo sabia que tinha que avançar. Amém? Deserto é lugar, é terra de transição, amém? Tempo de avançar, te diz o Senhor nesta manhã, avança. Se é necessário, o Senhor hará os milagros que tu necessitas para cobrar ânimo, para cobrar forças outra vez e seguir avançando. Se algumas coisas te ha ido de tus manos, déjalos que se vayan, amém? É porque Deus tem algo novo para ti mais adelante. Glória a Deus. E se terem que regressar a tu mano, Deus lo hará, porque Ele é soberano e Ele é Deus. Amém? Assim que te digo essa palavra nessa manhã. É tempo de avançar, igreja. Amém? Tempo de avançar. Eu quero repetir isso para você. Deserto não é lugar de morte. Deserto é lugar, mas bem onde Deus mais se manifesta em nossas vidas com milagros, com señales, com coisas que nos surpreendem. Imagine-se você água saindo de la roca. Que coisa mais tremenda, extraordinária de um povo ver que em um lugar de deserto, uma terra árida e seca, de la roca sair água. Que do céu veniera pão sobre eles, é o maná, aquele fruto que venia para eles comer. Imagine-se você, irmãos. Amém? O deserto é lugar de coisas novas, de experiências tremendas com Deus. Glória a Deus. Assim que desfruta desse tempo, pero não te acomodas aí, amém? Não te sintas cômodo no deserto, porque aqui há milagros e glória a Deus e permanecemos aqui, não. O deserto é um lugar de transição, amém? Para que tu avances e para que tu alcances
lo nuevo que Deus tem para ti. Amém? Quero dizer-te para ti nessa manhã que a nuvem de glória do Senhor se ha alçado sobre o tabernáculo e se está movendo. É tempo de avançar. Amém? Glória a Deus. Tempo de avançar, igreja. Não te quedes aí murmurando, reclamando da vida, porque a crise, porque o governo, porque o vírus, porque o dinheiro que me falta, porque o emprego que não tem. Conte com Deus, amém? Confie no Senhor e vas a ver que Deus te vai levar ao lugar que Ele te ha prometido. Há coisas novas que Deus está preparando para seu povo. E às vezes temos que desordenar algumas coisas para entrar ao novo de Deus. Deus não vai derramar vinho novo em odres viejos, amém? É tempo de lo novo de Deus. Assim que se tem que deixar algumas coisas para trás, não te aferre a isto, amém? Avance, porque Deus é bueno, é misericordioso e tem coisas novas para ti. Que o Senhor te bendiga, Senhor, ó Deus, bendiga tu povo nessa manhã. Essas vidas que estão aqui conectadas, Maria Mora, Rosibel Gomes, aí, Isla Venado, bendição a você, a seu marido, sua família, seu papá, toda a sua família, minha irmã. Julio Vieira, bendiciones, Moisés, Ugalde, bendiciones, Marvin Batres, bendiciones, varão de Deus, Sori Trejos, aí em São José, bendiciones a Armando e sua família, também Valdirene Villar Correia, glória a Deus por tu vida, minha irmã, bendiciones. Cate Álvares, bendiciones. Cate ou Kate, amém? Ou Catherine Álvares, bendiciones a tu vida, amém? Que a glória do Senhor se estenda sobre tu vida, que tu desfrute desse tempo. Se estás passando por um deserto, desfruta desse tempo, porque é o tempo que Deus mais tineia seu povo, amém? Deus nos mima, nos tineia. Mimar é o português que utilizamos para tinear. Deus tineia seu povo em tempo de deserto e não nos abandone no tempo de deserto, amém? É momento de milagros, de maravilhas, de ver a glória de Deus movendo-se de uma maneira tremenda em nossas vidas, pero não nos acomodemos a isso. Entendamos que é um momento de avançar, amém? Tempo de avançar é o que Deus está falando nesse momento para ti. Não te detenga. Se algumas coisas tu vis que deixar atrás, avance, 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 avance. Não te agarre. Não ande arrastrando coisas que para a terra nova não vai ter lugar, não vai poder meter essas coisas velhas na terra nova, me está entendendo? Como muitas vezes nós passamos de uma casa para outra, algumas coisas temos que deixar atrás, porque não há espaço para essas coisas aí, amém? Há um tempo novo para seu povo e Deus está mostrando, Deus está falando, irmãos, amém? Quero dizer isso para você. Lo que está supostamente desordenado não é que vai permanecer indefinidamente nessa situação. Há algo novo que Deus está apontando, há algo novo que Deus está mostrando. Temos que abrir os olhos e ver com os olhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Devo essa palavra para ti, amém? Que a bendição de Deus esteja sobre tu vida nessa manhã. Bendiciones.